Você acha que o dólar pode vir a ficar, enfim, mais fraco? Os Estados Unidos estão com medo dessa aliança de Yuan passar ou não? Olha, a primeira coisa, Carol, que a gente tem que entender é que esses movimentos de transição de poder, seja da moeda dominante, da moeda de reserva, ou da potência hegemônica, politicamente ou geopoliticamente falando, eles não são assim, Estados Unidos está sentado no trono, aí um dia, tchau, mudou e sentou a China. Eles são movimentos gradativos. Então, existe uma transição. Existe gente que está dizendo, não, a China está crescendo e os Estados Unidos está em decadência. Tem gente que diz, não, os Estados Unidos está estável e a China e os outros é que estão crescendo. Tem outros que dizem, não, os Estados Unidos está crescendo, mas a China está crescendo muito mais. Então, depende como você analisa, mas claramente alguma coisa está mudando. E essa mudança, ela é gradativa. Então, o dólar está perdendo algum terreno nesse último curto prazo? Está, mas quanto isso é relevante? Qual é o tamanho dessa perda de espaço? A gente tem que olhar para vários elementos ou aspectos diferentes da dominância do dólar. O dólar, a gente pode olhar para o dólar como moeda de reserva, a gente pode olhar para o dólar como moeda de transação, a gente pode olhar como unidade de conta, a gente pode olhar como emissor de dívidas de débito e crédito. Em cada um desses segmentos, a dominância do dólar tem um peso. Então, sei lá, reservas, 58% das reservas do mundo são em dólar. Quando você olha para a questão das dívidas, emissão de dívida, assim, estamos falando de 90, se eu não me engano o número certo aqui, é um número muito maior. Aí tem a transição, o uso do dólar como moeda comercial. E talvez nessa área é que tem alguma coisa mudando, né? É que alguns países querendo transacionar não em dólar. Porque hoje você usa o dólar. O Brasil quer vender para a Argentina ou quer vender para o Canadá, é o dólar americano. Quer vender petróleo, enfim, tudo que é comercializado no mundo é usado. O dólar é a moeda do comércio internacional. É a moeda internacional. E não é a moeda internacional porque os Estados Unidos impôs isso. É a moeda internacional por certos atributos políticos, geopolíticos e principalmente econômicos. E ninguém tirou isso do dólar. Então, quando a gente olha para isso, nós temos que prestar atenção no seguinte. Primeiro, existe uma moeda substitutiva? A gente precisa de uma moeda única, porque o funcionamento da economia do mundo, ela só vai ganhar velocidade e esse nível de globalização que nós temos se for uma moeda única. Ah, tá bom, se não é o dólar, vai ser qual? Vai ter que ter uma moeda única. E não tem esse candidato para substituir o dólar hoje. Isso não acontece do dia pra noite. Isso demora muito tempo. 2. Quem pode ser o candidato? E aí, óbvio que todo mundo olha e fala assim, é o Yuan, moeda chinesa. E aí tem uma parte que as pessoas não entendem. E mesmo aqueles que entendem e estudam isso não se atêm, talvez, ao funcionamento da lógica da contabilidade internacional e do papel do comércio internacional no uso de uma moeda como uma moeda dominante internacional. E aí é o seguinte, será que a China quer que a moeda dela seja a moeda dominante? A Alemanha e o Japão tiveram oportunidade de fazer as suas moedas serem a moeda dominante em algum momento, quando o dólar já era dominante. E eles não quiseram. Por quê? O modelo econômico alemão, japonês, chinês, sul-coreano e de vários outros é um modelo de exportação. O que significa isso? Quando que eu consigo exportar mais? Quando a minha moeda está desvalorizada em relação aos outros. As exportações brasileiras ganham com o dólar assim. A gente viajar para fora do Brasil, a gente perde. Mas as exportações brasileiras ficam mais competitivas. Então, um país que depende de exportações ou que tem a sua economia estruturada no modelo de exportação, o que ele quer? Uma moeda desvalorizada. Por que a Alemanha e o Japão nunca assumiram o posto? E eles podiam, economicamente, eles tinham porte, em certos momentos ali, eles poderiam ter escolhido fazer isso. Eles não quiseram, porque se você virar a moeda dominante, todo mundo vai comprar a sua moeda. E se todo mundo está comprando sua moeda, o que vai acontecer com o preço dela? Vai valorizar. Isso. E aí, se valorizar, ele não consegue exportar. As suas exportações perdem competitividade. Sim. Mas se a sua economia não é capaz de absorver tudo que você produz, você vai criar uma recessão gigantesca com um desemprego imenso. Como é que você lida com uma superprodução se você não tem o consumo suficiente? Você vai buscar o consumo lá fora. Exato, tem que exportar. Então, você vai em busca daquele que vai consumir. A economia global, ela está fundamentada numa estrutura. Isso é uma estrutura, uma fundação da economia do mundo. Nós temos um único país, grande consumidor de todo mundo. Se chama Estados Unidos.